Olá, como estão todos? Muito obrigado, muito graças por estar aqui com vocês. Inicialmente, quisiera agradecer a Gabriel Ortiz e Gabriela Cerón por la invitación em participar desse webinar com vocês e especialmente a vosotros por estar aqui conosco em falar de ortodoncia com alineadores de ClearPrep. É um prazer estar com vocês e estou muito feliz por isso. Graças. Bem, me permite falar um pouquinho de Curitiba. Curitiba é uma cidade muito linda e acá também temos a sede de fábrica de ClearCorrect Brasil e uma cidade que está preparada para turismo com muitos pontos turísticos. Incluso Gabriel Ortiz está organizando um curso em Faculdade de La Pelle, em Curitiba, Brasil, e estamos convidando vocês a invitá-los para conhecer a cidade e a fábrica de ClearCorrect. Bem, durante esses 50 minutos de apresentação do webinar, vamos mostrar como tratar aumentando a previsibilidade e principalmente a estabilidade dos casos clínicos tratados com alineadores de casos complexos, associando com mecânicas, cantilevers, ANSAs, casos de MARP e incluso cirurgias ortognásticas. Sim? Durante nossa apresentação de casos, falaremos sobre diagnóstico e planificação, utilizando para perfeccionar nossos tratamentos. E também espero que esse webinar pueda ajudar a ganhar mais confiança em seus tratamentos com alineadores ClearCorrect. Portanto, me gostaria de intercambiar com vocês conhecimentos para melhorar meus tratamentos e seus tratamentos com alineadores, ok? Bem, para que podemos tratar casos com alineadores de maneiras predicíveis e eficazes, se necessita exames e também muito conhecimento para que podemos planificar e diagnosticar casos clínicos de maneira adequada, sim? E, portanto, essas informações se obtendrá de três principais fontes: a anamnese do paciente, exame clínico do paciente e avaliação de registro de prontuário, por exemplo, fotografias extra e intraorales, escaneos intraoral, radiografia panorâmica e tele de perfil, sim? E algumas vezes radiografia carpal para evaluar a idade esquelética, principalmente pacientes, por exemplo, de classe 2 em crescimento, teleradiografías póstero-anterior para avaliar assimetrias de faces e, umas vezes mais, tomografias e ressonâncias magnéticas para avaliação de tecidos blancos, sim? O diagrama de Venn de Prof. Ackman, nas classificações de maloclusões, además de alinhamento e perfil, classificam também desvios transversos, como atresia ou mordida cruzada posterior, desvios sagittais, como classe 1, 2 e 3, e também desvios verticais, como mordida profunda e mordida aberta. Pero estas maloclusões também podem se combinar. Por exemplo, desvio transvertical, combinação de classe de Engel 1, 2, 3, com mordida aberta ou profunda. Desvio vértico transversal, combinação de mordida profunda e aberta com mordida cruzada. Sim? Desvio transsagittal, por exemplo, combinação de uma classe 2 com mordida cruzada posterior. E desvio transsagito vertical, combinação dos problemas nos três planos de espaço. Então, é muito importante que o profissional classifique essas maloclusões e atenda de maneira adequada conforme suas maloclusões acometem e também em que fase de paciente, de idade, de maloclusões que estamos tratando. Sim? Por exemplo, este paciente, temos um paciente classe 2, esquelético, com uma retrusão mandibular. Então,
para esse caso clínico, podemos avaliar nessa radiografia de perfil um padrão mesofacial com retrognatismo mandibular. E em las fotografias intrabucales, podemos verificar classe 2 de molares e caninos, sim, e overhead e overbite acentuados, aumentados. E se essa classe 2, então, é uma classe 2 esquelética com paciente em crescimento e esse paciente apresenta retrusão de mandíbula, devemos protruí-la. Essa protrusão pode ocorrer com propulsores rígidos, por exemplo, Herbst, ou ortopedia funcional dos maxilares. E uma vez corrigido essa discrepância esquelética, aí sim trataremos com alinhadores. Segundo o bloco de colaboradores, não existe evidência científica relativa à estabilidade dos resultados para a maioria dos tratamentos com aparatos fixos funcionais, exceto para Herbst. E como esse aparelho de Herbst funciona? Então, um paciente usando Herbst, como funciona esse aparato? Segundo Punchers e Sabine Huff, o aumento de prognatismo mandibular conseguido por la terapia com aparato de Herbst em adolescentes e jovens adultos é resultado de la remodelação da cavidade articular, bem como o côndilo. Sim? E é uma alternativa à cirurgia ortognática em casos de classe 2 limítrofe ou borderline. Sim? Então, o paciente usando Herbst, aqui temos antes e depois uma melhora, né, uma harmonização melhorada das bases ósseas, maxila e mandíbula, e observamos uma grande melhora. E também, nas fotos intrabucales, podemos ver antes e depois, né, incluso com uma sobrecorreção da classe 1 de molares. Me gusta muito essa sobrecorreção, porque o paciente tem uma tendência de crescimento mais para a classe 2, ou seja, uma mandíbula não cresce tanto, então podemos ter uma recaída, uma recidiva dessa correção da classe 2. Sim? Acá temos paciente com step 8 de alinhadores, ou seja, 4 meses de tratamento. Podemos utilizar também elástico de classe 2 quando necessário, e é muito bueno, uma vez que elástico também trabalha com uma contenção durante o tratamento, sim? E podemos ver aqui em step 24, ou seja, 12 meses de tratamento, um ano, observando como houve uma melhora da oclusão dos dentes posteriores, do lado direito e esquerdo. E, ao final do tratamento, podemos ver uma melhoria no rosto do paciente, uma foto frontal, lateral, o perfil, uma melhora de perfil, e também na foto sorrindo. Sim? E nas fotografias intrabucales, podemos ver também uma melhora, né, dessa correção da classe 2, de caninos e molares, das linhas médias, uma forma melhor da arcada superior e inferior, e também overhead e overbite corrigidos. Bem, quando a classe 2 não é esquelética, e sim mais dentovelar ou dentária, esse tratamento é mais tranquilo. ¿Sí? Tendremos que corrigir solamente os dientes, isso é mais fácil. Assim, por exemplo, podemos tratar com distalização de elástico de classe 2 e PR. Esta paciente é Gabi. Gabi é uma grande amiga, uma muito querida amiga, e usava aparatos fijos, sim? E queria quitá-los e usar alinhadores. Em sua avaliação tomográfica com IBIM, se constatou o canino dente 13 incluso em paladar. Assim que decidimos manter os aparatos fijos por pouco mais tempo, até que tracionemos os dientes 13, ¿sí? E me gusta muito trabalhar com uma barra transparatina com um braço estendido, construído com fio de acero inoxidável, 0,7, 0,8 milímetros, ¿sí? E uma cadena elástica para tracionamento. Acá temos, então, tracionamento de canino,
Por general, eu extraigo do premolar solo quando estou muito seguro que poderei tracionar o canino. E solamente quando tenho certeza absoluta de tracionamento de canino. Depois de tracionamento de canino, e quando tudo estava listo, Gabriela já não queria extrair o premolar, porque não queria ter esse espaço de la extração. Assim que removimos o canino dente 13 e planeamos transformar primeiro premolar em canino depois do tratamento. E do lado esquerdo tínhamos uma classe 2 de caninos e molares, um caso extremamente difícil, sim? Uma linha média de desvio de praticamente um diente. Aqui está o setup, numa vista frontal e também oclusal superior e inferior. Vejam a distalização sequencial, visível na arcada superior, e a melhora da linha média superior. Ok. Enviamos esse caso clínico aqui, uma vista lateral, direita e esquerda. Vejam a distalização sequencial. Pero esta distalização sequencial não está muito boa, não está muito estarreada. Para melhoria da previsibilidade, ordene o seguinte para a técnica. Solicite a distalização do segundo molar hasta a metade do espaço total a ser distalizado. E somente depois disso, 50% distalizado do segundo molar, empiece a distalização do primeiro molar. Solo quando o segundo molar está totalmente distalizado e o primeiro molar em la mitad de sua distalização, inicia a distalização do segundo premolar. E assim sucessivamente hasta a distalização do primeiro premolar. Dependendo do grado de la anclaje, tá? Se pode solicitar uma retração em massa, de canino a canino, ou ainda uma retração sequencial do canino e depois retração de los incisivos. E recomendo sempre a utilização de elástico de classe 2 desde o primeiro step, quando inicia a distalização do segundo molar, para aumentar a anclaje de los dentes anteriores durante toda a distalização. ¿Sí? E aqui teremos step 18. Vean a melhora da classe 2, da correção dos dentes posteriores. Aí também diastemas visto nessa foto de oclusal superior. ¿Sí? E sempre que vocês querem aumentar a previsibilidade da movimentação de corpo, de translação dos molares, recomendamos alguma vez, conforme a anatomia de los molares e premolares, a utilização de atátemas verticais, ¿sí? E elástico de classe 2 para potencializar a anclaje de los dentes anteriores. Para tratamento de classe 2, tá? Temos 3 variações, basicamente, de recortes, de cutouts, para a utilização de elástico de classe 2, para esse caso. E para este caso clínico, né, a melhor opção é a opção 2, em que se coloca o botão em segundo molar, em arco inferior, e double cutouts, né, arcada superior, na altura de lateral canino, para que essa força seja mais horizontal e menos vertical. Tá? Isso é bueno porque inclina menos o plano oclusal, tá? E, por lo tanto, temos menos recaída da correção da classe 2. E é muito importante que esse elástico quede muito horizontal. E também, neste caso, utilizamos elástico cruzado anterior para ajudar na melhora da linha média, tá? Uma vez que tínhamos uma desviação de um dente, praticamente. Hicimos uma revisão, tá? Para melhora da intercuspidação. Aqui podemos ver o setup, numa vista lateral direita e esquerda, e também na vista oclusal superior.
¿ok? Las fotos intrabucais, intraorales, na STEP 36, podemos verificar uma sobrecorreção da classe 1 de molares do lado esquerdo, bom estabelecimento de classe 1 em canino do lado esquerdo. Acá temos as fotos finales, extrabucales. Vean a linha de sorrisa, muito bonita, e também bom corredor bucal, né? Gabi ficou muito feliz com o seu tratamento. E acá temos as fotografias intraorais finais de caso clínico, com caninos e molares estabelecendo a classe 1 e overhead e overbite corrigidos. Vejam também que Gabi não gostava de espaço interproximal entre dente 11 e 21, porque havia excesso de encía, pero esses dentes estavam muito côncavos, então que recomendamos fazer restaurações cosméticas para que houvesse uma melhora dessa questão e também uma restauração aumentando a cúspide vestibular de primeiro premolar do lado direito. ¿Sí? Acá temos as fotos arriba iniciais, intraorales, e abaixo as fotos finais. Podemos corrigir a classe 2 e do lado esquerdo, e, em consequência, restabelecer a função de paciente. ¿Sí? Bem, vamos falar agora pouco de disfunção em adulto sem crescimento. Esse é problema muito sério para alinhadores, hasta que porque alinhadores não é possível uma disfunção, solamente movimentação dentoalveolar e incluso por inclinação vestibular. Então, esse movimento não é muito estável conforme a gravidade da maloclusão. Então, falaremos pouco de pacientes adultos. Este paciente é menino de 23 anos aproximadamente, nosso aluno de universidade, e vino a nós porque queria tratamento com alinhadores, né? Apresentava uma mordida cruzada posterior e, em sua avaliação intrabucal, podemos ver uma atrésia maxilar muito severa quando comparado com a mandíbula, sim, e cruce posterior do lado esquerdo, né? Sin embargo, este procedimento deve realizar mientras há crescimento. Assim que, em adultos, esta disfunção generalmente é assistida cirurgicamente, pero nem sempre todos os pacientes estão de acordo com esta disfunção cirúrgica. Então, podemos sugerir uma disfunção com Marte, pero precisamos adverti-los que, se não há disfunção, tá, temos que ser assistida cirurgicamente. E quanto à eficiência de movimentos dentais durante a expansão com alinhadores, podemos afirmar que a expansão do arco superior se produz por vestibularização dos dentes posteriores. Vestibularização. Para minimizar esta vestibularização, vocês podem utilizar atátimas horizontais. Isso proporciona um movimento mais de translação durante a expansão do maxilar, pero não é tão eficiente a ponto de descruce de uma grande maloclusão com mordida cruzada posterior em adulto esquelético. Sim? Não há estabilidade. Os movimentos de inclinação se lograram com eficácia, especialmente em molares e premolares. E os alinhadores não foram tão efetivos como os brackets na melhora de parte transversal. Pero há uma grande porcentagem de tratamentos que podemos fazer com alinhadores com grande eficiência, grande eficácia. Este é o Marte, aparelho de Marte. Os que vocês já conhecem, são aparelhos que têm 4 microtornilhos insertados em paladar e bandas em primeiro molar superior, né, primeiros molares. Esse paciente está com Marte, então, durante sua ativação. Mirem que, quando há uma disfunção, aparece esse diastema interincisivo, tá? Evidenciando a apertura, né, apertura da rafe palatina. É muito bom sinal.
Pero una gran ventaja, né, de junción con Marte es que el anclaje esquelético proporciona proporcionada por microtornillos fijados em paladar, obtém uma grande disjunção praticamente paralela, em sentido vertical e também anteroposterior. Ou seja, uma eficiente disjunção que provocamos em pacientes, mesmo sendo adultos sem crescimento. ¿Sí? Então, uma última opção antes de la disjunção assistida cirurgicamente, que seria o SAT. ¿Okay? Também me gusta, durante a utilização de Marte, quando quito as bandas de los primeiros molares para escaneamento, depois de 2 meses, um mês e meio, me gusta muito manter uma placa de PET-G 0.7 ou 1 milímetro, aquela mesma placa de blanqueamento dental, pero mais gruesa e mais rígida, tá? Hasta que eles cheguem os alinhadores. Isto para manter a dimensão transversa. Caso contrário, é possível que os alinhadores não se adaptem mais, né? Então, é muito importante essa placa para manutenção da dimensão transversal. Ok. Veja o setup, uma vista frontal, à direita e à esquerda. Um tempo total de praticamente 10 meses, ou seja, 19 steps. E em la boca, podemos ver a expansão e a melhora da forma do maxilar e de cruce dos dentes posteriores. Uma melhora significativa de formato de arcada superior. E acá temos as fotos extraorales finais do paciente. E como terminamos o caso clínico, arriba as fotos intrabucales iniciais e abaixo as fotos finais. Vejam a correção transversa muito boa obtida pelos expansores de Marte. Houve uma melhora significativa da oclusão e o resultado que obtivemos foi não somente pela correção da maloclusão dental, e sino também uma grande estabilidade dessa correção, porque essa correção foi feita com uma disjunção do paladar. Isso é muito estável, sim? E uma boa interpretação dos dentes superiores e inferiores. Acá temos outro caso, mas eu vou explorar mais auxiliares mecânicos como cantilever e ânsia retangular para movimentos complexos desse molar inferior 37 e desse canino 23 que não responderam ao tratamento com alinhador. Isso é muito importante em mecânicas auxiliares, porque nem todos os casos como este, muito severos, não podemos não ter um resultado tão satisfatório. Então, temos uma mordida cruzada posterior, novamente em um paciente adulto, mas eu vou explorar mais essas ferramentas auxiliares. Acá temos as fotos iniciais e também à direita superior temos o Marte após a disjunção do palato. Vejam novamente a qualidade da disjunção com aparato de Marte. É muito boa disjunção, uma disjunção muito grande e paralela. O setup virtual numa vista frontal e também oclusal superior e inferior. Vejam que há correção de dente 23, pero em la boca não foi possível. E da mesma forma, eu prefiro quitar as bandas de primeiro molar e mantenho na placa PET-G hasta que eles cheguem os alinhadores. Podemos manter o Marte durante 3 meses, 6 meses, sem as bandas de los primeiros molares, e podemos começar tratamento com alinhadores sem nenhum problema. Não há interferência esse disjuntor com os tratamentos com alinhadores. E isso é muito bom. Aqui o paciente em step 10, tá? Já uma melhora significativa de formato de arcos. E acá temos paciente no step 27. Vejam os câmbios da oclusão melhorando lá na forma do arco
e depois da expansão, né, com os alinhadores. Comparem também as imagens antes, después, durante o marpe e depois da utilização dos alinhadores, vean a melhora, né, de formato da arcada superior, né, com os alinhadores. Ou seja, uma eficiente expansão dentro alveolar, uma vez que já havia realizado a disjunção com o alinhador. E essa expansão dentro alveolar amplia, aumenta muito o diâmetro da arcada, o perímetro da arcada. Isso é muito importante para alinhamento de todos os dentes. E acá temos o dente 37, impactado distalmente no dente 36, e uma pouca exposição da corona. Por isso não é possível verticalizar esse molar, porque não há como os alinhadores ter uma grande retenção em esse dente, porque não há uma grande exposição. Então, decidi que esse dente eu verticalizaria com um cantilever, sim, anclado em um microtornilho entre pré-molares inferiores. Esse cantilever é feito com fio TMA, titânio molibdênio, 0,017 por 0,25 de grossor, né? E é muito eficiente para verticalização, porque esse fio TMA é um fio muito resiliente, sim? E tem formabilidade, coisa que fio nicotitânio não tem. TMA há uma possibilidade de formabilidade. Acá temos, então, o dente já 37 desimpactado e verticalizado em sua posição correta. E também tivemos um problema com o dente 23, que perdeu o tracking e não se movia mais como deveria. Então, peguei um bracket e instalei uma ança retangular, construída com o mesmo alambre TMA, com seu mesmo grossor, e essa ança retangular é uma das mais versáteis, se não for a mais versátil em ortodôncia. Realiza todos os movimentos possíveis: intrusão, extrusão, rotação, inclinação radicular, torque vestibular, torque lingual. Todos os movimentos são possíveis com essa alça, e é muito, muito eficiente. Aqui podemos ver a correção da rotação e inclinação axial de los caninos, do dente 23, que era um movimento de inclinação axial muito difícil para alinhadores. E acá, então, temos o paciente listo para iniciar uma revisão com alinhador e finalizar o caso clínico. Dos movimentos de 37 e de dente 23, extremamente difíceis, que foram solucionados, foram feitos com auxiliares. Okay? Bem, esse caso me gusta muito mostrar, porque sempre temos uma dúvida se os alinhadores são possíveis para cerrar o espaço de extrações. Porque não temos bracket, não temos um fio retangular de acero inoxidável para conduzir essa movimentação. Então, me gusta muito trazer esse caso, porque para mostrar, dar-lhe confiança a vocês de tratar com alinhador de clear correct, incluso casos com extrações. Então, mostrarei todo o controle biomecânico durante esse CR de espaço. Sim? Essa paciente usava aparato fijo e, depois de realizar extrações de premolares, sua madre, que é dentista, minha aluna, e ela queria cambiá-los por alinhadores. Um tratamento complexo, porque uma maloclusão de 100% classe 2 de molares, sim, e extrações de pré-molares superiores. O que mais me preocupava é que, durante o CR de espaço, os molares superiores não poderiam mesializar nem 1 milímetro. Caso contrário, não poderia estabelecer relação de canino em classe 1 de ambos os lados, e nem sequer corrigir o overbite, e também terminar com uma oclusão satisfatória ou ideal. Sim? Na teleradiografia de perfil, podemos
podemos evaluar a classe 2 esquelética, né, uma protrusão dentovelar tanto superior quanto inferior e um perfil convexo. E uma outra preocupação para mim seria justamente a inclinação exagerada de los incisivos inferiores. Por quê? Porque isso poderia provocar uma perda de anclaje posterior, uma vez que os incisivos superiores, antes de mesmo de cerrar os espaços, tocariam nos incisivos inferiores e, a partir deste momento, todo cierre de espaço seria por perda de anclaje posterior. Uma preocupação muito importante a ser considerada. Também que alguns autores recentes dizem que há uma dificuldade de delineadores no controle durante o cierre de espaços com extrações, porque é um plástico e podemos ter perda de torque e incluso movimentos verticais. Tá? Também discrepâncias antero-posteriores e verticais muito severas. Esse artigo é muito, muito importante. Me gusta muito mostrar esse artigo para vocês e sempre me gusta muito que vocês se apoiem em artigos para tratamentos de ortodôncia fija, ortodôncias colinadores, porque temos que entender como funcionam os aparatos, né, nessas diferentes modalidades de tratamento. Por exemplo, esses autores e colaboradores, então, compararam, né, movimentos previstos e obtenidos com alineadores após extração de primeiros pré-molares, avaliando os primeiros molares e os incisivos centrais, superiores. Então, nessa figura A, temos os modelos reais, azul inicial e rojo após final da retração anterior com cierre de espaço. Nessa imagem B, podemos ver setup inicial, virtual inicial, e o previsto após cierre de espaço de pré-molares. Ou seja, foi planificado uma anclaje máxima para a retração anterior. Pero, nessa imagem D, podemos ver a imagem iniciais, retração prevista em setup e retração obtenida após o cierre de espaço. Ou seja, houve uma perda de anclaje posterior. Durante o fechamento de espaço, cierre de espaço, houve uma grande perda de anclaje posterior. Isso é muito comum porque estamos falando de terceira lei de Newton, então isto vai acontecer sempre que aplicamos uma força em dois extremos ou em dois objetos, sim? E os autores também afirmaram uma coisa muito importante, que durante a retração anterior houve uma perda de torque dos dentes anteriores e também uma extrusão dos dentes anteriores, tá? Decorrente da retração anterior, ou seja, perda de torque vestibular de los incisivos e também uma extrusão. Então, é muito importante para a eficiência do fechamento de espaço que durante a retração de dentes anteriores aplicamos um torque vestibular associado com uma intrusão de los dentes anteriores, justamente para evitar esses efeitos adversos que falei agora. Sim? E os dentes posteriores devemos aplicar, quando possível, um momento no sentido horário para controlar anclaje e inclinação que ocorrera para a mesial dos dentes durante a retração. Então, esse momento horário dos dentes posteriores também potencializam, aumentam a anclaje posterior e evitam a inclinação mesial dos dentes posteriores. E muito importante para a eficiência do tratamento em cierre de espaços. E assim, podemos ter um cierre de espaços com paralelismo radicular, e isso nos proporciona uma grande estabilidade. Acá temos o setup, numa vista frontal, direita e esquerda. Vean o controle máximo de anclaje, isto em setup. Precisamos reproduzir isso em la boca. E
Acá temos, após step 12, vean a previsibilidade do step e na boca. Então, vean na cierre parcial de espaço e a classe 2 dos molares exatamente igual ao setup. Uma grande previsibilidade do clear correct, logicamente associando com médios de anclaje, em este caso, elástico de classe 2. Em step 22, recomendamos uma revisão para melhorar a intercuspidação de los dientes. E acá temos as fotos finais do paciente, uma vista extrabucal, e acá temos as vistas extrabucales. Podemos ver a correção de las líneas médias, ¿sí? Classe 1 de molares de caninos, controle máximo de la anclaje posteriores, ou seja, os molares iniciaram e terminaram em classe 2 100%. Então, controle muito bueno de anclaje posterior e imprescindível para o sucesso do tratamento. E também podemos ver a correção do overhead e overbite, bem como as linhas médias. E talvez o mais importante, né, em termos de estabilidade, de cierre de espaços, é importante se obter paralelismo radicular de los dientes adjacentes às extrações para diminuir a recidiva, a recaída e a abertura de espaço. Então, é muito importante, ao finalizar fechamento de espaço, esse controle, né, de inclinação, tanto dos dentes posteriores quanto de inferiores, para que tenhamos cierre de espaço pelos dentes adjacentes de forma paralela de suas raízes. Bien, então, cierre de espaço é possível e cirurgia ortognática. Como podemos associar alineadores com cirurgia ortognática? É possível tratar casos cirúrgicos com alineadores? Sim, sim. E também depende muito da queixa do paciente. Sim, a queixa do paciente, para mim, é de grande importância, porque me gusta muito, ao finalizar caso clínico, não só eu fique feliz, mas o paciente também gosta muito dos resultados. E também tratamento de discrepâncias severas, tanto anteroposterior, transversal e vertical, e quando é tratamento compensatório, ou seja, a inclinação de los incisivos, ou a modificação do crescimento não é suficiente para corrigir a maloclusão. Então, me gusta muito aplicar essa associação de ortognática com alineadores. Esse caso, por exemplo, um amigo, né? E esse paciente, sua queixa principal era justamente o perfil não agradável e também uma assimetria de face com mordida cruzada anterior. Então, em las fotos intrabucales podemos ver a severidade da classe 3 dos molares, vean classe 3 muito evidente de molares. Também temos grande apinhamento de los incisivos de caninos e uma arcada muito atrésica de la mandíbula. Então, é caso que não é possível tratamento com surgery first. Teremos que fazer preparo pré-quirúrgico e depois tratamento com alineadores. E em la teleradiografia de perfil, podemos confirmar o prognatismo mandibular e padrão vertical desse paciente, com aumento da AFI, altura facial anterior inferior, e importante avaliar o grossor da síntese de mandíbula. Por isso que as classes 3 são muito cirúrgicas. Por quê? Porque não há possibilidade de extrair pré-molares e fazer uma grande retração de premolar, porque não há osso suficiente para a retração. Por isso que muitas classes 3 severas são tratamentos ortoquirúrgicos, sim? Principalmente em pacientes dólico-faciais, como este paciente classe 3. E importante que quando vocês têm uma classe 3, vejam a característica da mandíbula, uma mandíbula muito vertical, né? Esses pacientes verticais têm uma síntese muito alta
pero o grosor muito diminuída, muito reduzida. Então, não há possibilidade de grande movimentação anteroposterior dos incisivos. Por isso, muito quirúrgicos. Aqui é o setup de preparo pré-quirúrgico. Vejam, é um preparo sem extrações, na vista frontal, lateral direita e esquerda. Essa arcada inferior havia muita possibilidade de expansão, porque havia uma atresia muito severa. Vejam, a classe 3, o preparo de pré-quirúrgico é importante que não é relacionar os dentes superiores com inferiores, e se corrigir os dentes superiores e inferiores em sua própria base óssea, sim, em sua própria base óssea. Nesse caso, tivemos algum problema, porque houve uma interrupção do tratamento com Covid, mas acá temos o paciente preparado para a cirurgia, e acá temos a planificação. Bem, a movimentação maxilar, avance, mandíbula, recuo e avance de mentón. E acá temos à esquerda, na vista frontal de toda correção de assimetria e retração da mandíbula, e numa vista lateral, à direita, toda a movimentação e planificação quirúrgica. Tem toda a movimentação, sim? E é importante realizar essa planificação virtual para que o paciente visualize seu perfil, sua maloclusão pós-tratamento. Então, é muito importante o paciente ter essa visualização anterior à cirurgia. Aqui, imagens de transoperatório, de avanço de maxilar, imagens também de transoperatório de cirurgia da mandíbula, com recuo e correção da assimetria, e acá temos a imagem de transoperatório de avance de mentón. Fotos extraorales antes e depois da cirurgia ortognática. Então, aqui fotos antes e depois, vejam a melhora do perfil e também da simetria da face do paciente, incluso o controle vertical de AFAI, de altura facial anterior-inferior. Aqui, as teleradiografias antes e depois, vejam a tela lateral, o avanço mandibular, né, de maxilar, de mentón e recuo da mandíbula. Toda a correção antes e depois na teleradiografia de perfil. Acá, as fotos intraorales, início e depois de 30 dias de pós-cirurgia. E então, como ficou pós-cirurgia. E acá temos o setup pós-quirúrgico. Veja todo o preparo pós-quirúrgico do paciente. Uma vista frontal, lateral direita e esquerda. Acá temos as fotos extrabucales, né, em STEP 22, podemos verificar a melhora da estética facial, cierre de lábios, perfil, e nas fotos intraorales podemos verificar uma melhora, né, tanto de forma de arcos, quanto de la nivelação e alineação de los dientes, e também a melhora da linha média. E estas são as fotografias atuais do paciente. Estamos finalizando esse caso clínico. E para finalizar, temos tempos ainda, para finalizar, mostrarei um paciente que veio a nós porque viu uma classe de alinhadores com cirurgia ortognática, em que apresentei um caso clínico muito similar a ele. Então, a paciente é ortodontista, e sua maior queixa é justamente o perfil côncavo, tá? E a Elia parece que sua fisionomia está envelhecida e tem muito mentón. Então, essa é a maior queixa do paciente. A paciente havia submetido a um tratamento de ortodôncia e passado por extração de primeiros pré-molares superiores.
Tinha também molares e caninos em classe 2, de ambos os lados, diastemas na distal dos caninos, principalmente do dente 23, tá? E também tinha laterais conoides com restaurações cosméticas. Bueno, le explicamos que sua oclusão era fácil de resolver, pero para cumprir seu desejo, né, teria que associar com o tratamento ortoquirúrgico. A paciente era uma ortodoncista, era consciente dessa necessidade e assim decidimos tratá-las com alinhadores e cirurgia ortognática. Bem, a teleradiografia de perfil, podemos visualizar o extremo perfil côncavo, sim, com mentão blando protuberante, o que acentua aún mais a concavidade de face. E, además, também encontramos uma marcada, acentuada inclinação de los incisivos inferiores, o que poderia impedir o restabelecimento da harmonia esquelética durante a cirurgia. Então, decidimos realizar um preparo pré-cirúrgico para corrigir o torque vestibular de los incisivos inferiores e possibilitar a protrusão da mandíbula durante a cirurgia. Aqui é o setup, numa vista frontal, e lateral direita e esquerda. Vejam que possibilitou espaços nas mesiales e distales dos dentes 12 e 22 para ampliar os dentes, aumentar os dentes, e também melhorar na classe de canino pós-quirúrgico. Então, o setup pós-quirúrgico é simplesmente para devolver os dentes superiores e inferiores em suas respectivas bases ósseas, sem intenção de corrigir a maloclusão. E foram 8 steps para completar o preparo. E aqui, pós-preparo pré-quirúrgico, veja que há um overhead pela verticalização dos inferiores e vestibularização dos superiores para possibilitar o movimento anteroposterior. Acá temos a planificação, à direita, planificação, então, numa vista lateral, pré e pós-operatória. Vejam o tecido blando em rojo, vista lateral pré e pós-operatória, e acá o transoperatório, né, iniciando sempre pela maxila, com avanço de 7 milímetros, e também injerto de biomaterial na região paranasal. Neste caso, houve uma necessidade de uma lateralização do nervo alveolar inferior, isso é muito difícil, porque a opção foi fazer uma osteotomia subapical, com avanço de 9 milímetros de dento alveolar inferior. Vejam o corte de subapical, muito próximo a los ápices, é muito próximo. Então, há um avanço solamente de los dientes com su osso alveolar. E síntese, não há protrusão de la síntese, solamente los dientes. E sua melhora de perfil. Esperando os alinhadores, depois de ortognática, antes e depois. Vejam a alteração de perfil, antes e depois. E acá, as fotos intrabucales, depois da cirurgia. Setup pós-quirúrgico. Vejam necessidade de distalização, pouco de molares de caninos e estabelecimento de caninos e também apertura de espaços para cosmética ou estética de incisivos laterais. Acá, step 16, vejam a correção com alinhadores, muito predicível. Acá temos as restaurações estéticas para compensar a discrepância de Bolton. E acá temos as fotos finais, vejam o aumento de los dentes 12 e 22, uma classe 2 de molar bem estabelecida, correção da linha média superior e inferior. E acá temos as fotos extrabucales do paciente depois da cirurgia.
e sua principal queixa que era o perfil côncavo. Então, o paciente ficou muito feliz com o final do tratamento, porque sua maior queixa estava de acordo com seu desejo. Sim? Então, uma melhora bastante grande de perfil. Ok. Me gostaria al final, invitá-los a tomar um curso de imersão de Discover Latam, agora para México, Colômbia e Chile. E quienes que falar com su assessor de ventas de seu país ou acessar site de Push. E proximamente teremos também o curso de Push avançado, sim? Bem, acho que podemos, Gabriel Ortiz, abri-las para perguntas. Se há perguntas, falta 10 minutos.